Olá, turminha! Vamos dar início a mais uma aula de geografia. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira. Então, turma, para essa aula vocês vão precisar estar com o módulo de vocês na página 317, certo? Para a gente responder essa atividade que tem aí. Ao longo do século XVIII, o desenvolvimento das atividades econômicas no interior do Brasil, sobretudo a mineração, impulsionou a formação e o desenvolvimento de núcleos urbanos. Com o passar do tempo, esses locais cresceram, dando origem a vilas e cidades, certo? Nesse mapa que vocês estão vendo, nos dois mapas que aparecem aí na página 317, está fazendo uma relação dessas atividades econômicas. Lembrando que o território brasileiro possui uma área de 8.510.820 km². Nele, viviam em 2018 cerca de 208 milhões de pessoas. A população do Brasil está distribuída de maneira desigual pelo nosso território. A ocupação das terras brasileiras ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral em direção ao interior do território. Vamos ver agora nos mapas algumas atividades econômicas que incentivaram essa ocupação. Vamos lá. No mapa, está pedindo aí no item A, perguntando a vocês, quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Se é a partir do século XVIII, nós iremos observar o primeiro mapa aí no livro de vocês, ok? Quais são as atividades econômicas que aparecem aí no primeiro mapa? É só vocês observarem a legenda. As atividades econômicas são cana-de-açúcar, a pecuária, o extrativismo das drogas do sertão, do ouro e diamante e o cultivo também do algodão, certo? Então, as atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII são o cultivo de cana-de-açúcar e de algodão, a pecuária, a exploração das drogas do sertão e a mineração de ouro e diamantes. Ok? Item B. De acordo com o primeiro mapa, em qual porção do território o cultivo da cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Em qual parte do território brasileiro? Foi no litoral ou no interior? De acordo com o mapa, nós podemos observar que a maior parte está no litoral, o cultivo da cana-de-açúcar. Vejam, observe a legenda, a cor que está indicando o cultivo da cana-de-açúcar, que ela aparece aqui no litoral brasileiro. Ok? Vamos para o item C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? Observando o mapa, quais foram as atividades? A exploração da borracha e os cultivos de café, mate, cacau e fumo. Essas são as atividades que elas não eram desenvolvidas no século XVIII. Então, são atividades econômicas que aparecem no segundo mapa, que são atividades econômicas do século XIX, e que não aparecem no mapa que está representando o século XVIII. E no item D, de acordo com os mapas, cite o nome de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos. No século XIX, certo? As cidades são todas essas que aparecem no mapa. Então, vocês vão copiar o nome dessas cidades que aparecem aí. Então, a tia vai dar como exemplo Curitiba, Castro, São Paulo, Rio de Janeiro e todas essas outras cidades que aparecem no primeiro mapa, que são do século XVIII. Já as cidades que existiam a partir do século XIX são todas as que aparecem no segundo mapa. Temos como cidades aí que a tia pode citar como exemplo Porto Alegre, Florianópolis, Niterói, Ouro Preto, Goiânia, Aracaju, Maceió, Belém e Manaus. Vejam que a nossa cidade, Aracaju, no século XVIII, ela ainda não
existia. Ela passou a existir apenas no século XIX. Continuando no módulo de vocês, agora na página 318. Vamos ver agora a distribuição atual da população pelo território. Observem aí no parágrafo onde diz: a numerosa população brasileira não está igualmente distribuída no território do país. Lembra que nas outras aulas a tia já falou para vocês que apesar do Brasil ter muitos habitantes, ele não é um país muito povoado, devido à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Aí no mapa está aparecendo a distribuição da população no ano de 2010, certo? As cores mais claras representam áreas com menores quantidades de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país. O que isso quer dizer? Que o interior do território brasileiro ele é pouco povoado. Já o litoral, que é onde está aparecendo as cores mais escuras, representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea, como a tia acabou de falar agora, e aos arredores das capitais brasileiras. Primeira questão. Pinte de amarelo os nomes dos estados menos habitados e de vermelho os nomes dos estados mais habitados, certo? Então, vamos lá. Rio de Janeiro, de acordo com o mapa, ele é pouco habitado ou ele é muito habitado? O Rio de Janeiro é um estado muito habitado, por isso nós iremos pintar o quadrinho de vermelho. O estado de São Paulo é um estado que ele é muito povoado, muito habitado, ou ele é pouco habitado? São Paulo também é um estado onde existem muitos habitantes. O estado do Amazonas. O estado do Amazonas, ele é um estado que ele é menos habitado. Por isso, nós iremos pintar o estado do Amazonas de vermelho. O outro estado que aparece na questão, que está no grupo dos estados mais habitados, é o estado de Santa Catarina, ok? Então, vamos continuando agora. Como a tia falou, o estado do Amazonas é um dos estados brasileiros que ele é pouco habitado. Já o estado de Roraima também é um estado que ele tem poucos habitantes, assim também como o estado de Tocantins, certo? Então, de acordo com o mapa, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, eles possuem muitos habitantes, são os estados que estão mais habitados. Já os estados do Amazonas, Roraima e Tocantins possuem poucos habitantes por quilômetro quadrado, certo? Aí na segunda questão diz assim: verifique a distribuição da população no estado onde você vive. O estado é pouco ou muito povoado? E aí, turminha, o estado de Sergipe, ele, de acordo com o mapa, ele está pintado com as cores mais claras ou as cores mais escuras? Lá no mapa, ó. O estado de Sergipe, ele aparece aqui, ele está de acordo com as cores mais escuras, ou seja, o estado de Sergipe está dentre os estados mais povoados. Lembrando que o estado de Sergipe ele possui a 5ª densidade demográfica do país, certo? Então, vamos lá para a resposta. Sergipe é o estado mais populoso que povoado, em virtude da maioria da população está localizada na costa, ou seja, no litoral. Sergipe, como a tia acabou de falar, possui a 5ª densidade demográfica do país, certo? Então, nosso estado de Sergipe, ele está entre os estados mais habitados, ok? Continuando aí agora na página 319. Na página 319 do livro de vocês, está falando sobre o deslocamento de pessoas, ou seja, o movimento das pessoas de um lugar para outro. Esse deslocamento ele tem uma classificação. Vamos lá. Migração. O que é uma migração? É o deslocamento de pessoas que saem de um lugar para morar em outro lugar. Ou seja, a tia mora em Sergipe, mas por alguma razão ela vai morar no estado da Bahia. A tia está fazendo uma migração, pois está saindo de um local, da onde ela vive, para morar em outro. A migração, ela pode ser ainda
interna ou migração externa. Vamos lá ver qual é a diferença? Migração interna, quando ocorre dentro do mesmo país. Como no exemplo que a tia acabou de citar. Se eu saio de Sergipe para morar na Bahia, eu estou fazendo a migração interna, pois eu estou me mudando para um local que também está no mesmo país. Ou seja, eu moro em Sergipe, que é no país Brasil, e vou morar no estado da Bahia, que também está localizado no Brasil. Ou seja, mudei a migração que eu fiz é interna, pois essa migração foi feita de um estado para o outro, dentro do mesmo país, certo? Já a migração externa é quando ocorre em direção a outros países, ou seja, eu moro no Brasil e vou passar a morar nos Estados Unidos. Aí eu estarei fazendo uma migração externa. A migração ainda pode ser interestadual ou interregional, certo? Ou seja, a migração interestadual e a interregional, elas são migrações internas, ok? Porque a migração interestadual é quando se faz o deslocamento da população de um estado para outro, de Sergipe para a Bahia, como exemplo. E a migração interregional, o deslocamento da população de uma região para outra. Ou seja, a pessoa mora na região sudeste e vai morar no nordeste. Então, ela fez uma migração interregional. A migração interna, interregional, pois ela está mudando apenas de região, mas dentro do mesmo país. Então, turma, vamos observar agora o mapa que está representando as migrações internas do Brasil dos anos de 1980 a 2010, certo? Aqui nós temos algumas informações. Na primeira informação, mostra que as setas mais largas representam o maior número de pessoas, ou seja, essas setas mais largas aqui está indicando que houve um grande número de pessoas migrando de uma região para outra, certo? Já as setas mais estreitas indicam o menor número de pessoas. Essas setas aqui, ó, menor, mais estreitas, representam um número menor de pessoas. E essas, como vocês podem observar, de acordo com as setas, qual tipo de migração que mais acontece no Brasil? As migrações o quê? Interregional. Entre quais regiões brasileiras? Observem no mapa, ó, que o maior número de migração interregional que acontece no nosso país é em relação à região Nordeste e à região Sudeste. Então, crianças, tenham atenção. Aqui, ó, as migrações internas podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, ou seja, da zona rural para a zona urbana, que é na cidade, tanto da cidade para o campo, e como também do campo para o campo. Como assim, tia? Do campo para o campo. Eu posso morar em uma área rural e estar me mudando para uma outra área rural, ou seja, eu estarei fazendo a migração interna dentro do próprio país, só que saindo de uma zona rural para outra zona rural, certo? Não esqueçam, vamos lembrar o que estudamos neste capítulo. Neste capítulo, estudamos a ocupação do território brasileiro ao longo dos últimos 5 séculos. Vamos relembrar? Então, turma, vejam só, aqui, ó. Até o século XVII, a ocupação do litoral pelos colonizadores ocorreu em virtude da exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. Lembra que nós vimos lá em História que a exploração do pau-brasil foi o primeiro tipo de extrativismo no Brasil, e logo depois veio o cultivo da cana-de-açúcar. Vimos também que o desenvolvimento da pecuária e da mineração incentivou a exploração de novas áreas no interior do país a partir do século XVIII, ou seja, após as atividades de extração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar, as atividades econômicas que surgiram no Brasil foram a pecuária e a mineração. Já no século XIX, o cultivo de café e algodão também passou a influenciar a ocupação do interior do Brasil. Vejam que nesses 3 itens aqui aparecem diversas atividades econômicas, como a extração do pau-brasil, o cultivo de cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, e já no século XIX, o cultivo do café e também do algodão.
Já na metade do século XX, o governo federal passou a promover projetos de povoamento do interior do território, incentivando a mineração, construindo Brasília e expandindo a rede rodoviária para ampliar a integração das regiões do país. No Brasil, vive uma numerosa população que está distribuída de forma desigual no território. Lembra que a tia falou que, apesar do Brasil ter muitos habitantes, a população está mal dividida, pois a população brasileira está localizada na maior parte na parte litoral, na parte litorânea do território brasileiro. No interior do Brasil, há poucos habitantes. E nós vimos também que no Brasil as migrações internas são frequentes e ocorrem entre todas as regiões. Lembrando que essas migrações internas entre as regiões, as que mais se destacam é a migração das regiões entre as regiões Nordeste e Sudeste. Então, turma, espero que tenham entendido como está a distribuição da população brasileira. Estudem mais um pouco e façam as atividades, certo? Vamos agora para a mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmo 92, capítulo 1, versículo 2. Vamos agora para a nossa agenda. A agenda de hoje, módulo 2, na página 320. Te está com muita saudade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.